Imagine um universo onde as leis que regem o dia a dia simplesmente não fazem sentido. Um lugar onde partículas minúsculas podem existir em dois lugares ao mesmo tempo, onde a certeza é excedente por possibilidades e onde a própria essência da realidade nos escapa. Esse é o fascinante domínio da mecânica quântica, uma ciência que mudou para sempre o que pensamos sobre o cosmos. Nesta aventura, o renomado físico Brian Greene será nosso guia, nos conduzindo por uma viagem que desafia tudo o que acreditávamos saber sobre o mundo. O tempo e seus mistérios. Você já parou para pensar por que o tempo sempre avança, nunca retrocedendo? Por que os eventos não se desenrolam ao contrário? Curiosamente, as leis da física dizem que isso poderia acontecer, mas a mecânica quântica nos dá uma visão ainda mais intrigante sobre o fluxo do tempo e a natureza do universo. A busca antiga pelo conhecimento. Por milênios, a humanidade tenta decifrar os segredos do universo. Conseguimos criar regras que explicam com exatidão o movimento de galáxias, estrelas e planetas. Mas ao explorar o nível mais profundo da realidade, descobrimos algo surpreendente: o mundo não é tão claro quanto parece. A mecânica quântica revelou um conjunto revolucionário de leis que transformou nossa percepção do cosmos, mostrando que nas menores escalas a ordem dá lugar ao caos e à incerteza. Um mundo escondido na realidade. Essas leis estranhas da mecânica quântica estão por trás de tudo, dos limites do espaço às ruas agitadas de uma cidade como Nova York. Elas governam cada átomo, cada partícula em estrelas, rochas, prédios e até em nós mesmos, no dia a dia. Não notamos essa estranheza, mas ela está lá, esperando ser descoberta por quem ousar olhar mais de perto. Para entendê-la, precisamos mergulhar no microscópico, onde as regras que nos cedem espaço a um universo completamente diferente. Da mecânica clássica ao desconhecido. Por muito tempo, pensamos que havíamos dominado o funcionamento do mundo. A mecânica clássica nos permitia prever a trajetória dos planetas, o arco de uma bola no ar ou as ondulações em um lago. Tudo parecia resolvido até que, há cerca de um século, cientistas descobriram a tropeçar em enigmas que essas leis não explicavam. Como o comportamento peculiar da luz emitida por gases aquecidos. O mistério da luz. Ao aquecer gases em tubos de vidro e observar a luz através de um prisma, os cientistas esperavam um arco-íris contínuo de núcleos. Em vez disso, vimos algo inesperado: linhas nítidas e específicas de núcleos. A luz não se espalhava como esperado, e esse mistério desafiava tudo o que se sabia na época. A revolução de Niels Bohr. Foi aí que entrou em cena Niels Bohr, um físico genial e fã de ping-pong. Ele propôs uma ideia ousada. Os átomos eram como sistemas solares em miniatura, com elétrons girando ao redor de um núcleo. Mas havia um detalhe crucial: esses elétrons só podiam ocupar órbitas fixas e específicas, não qualquer trajetória. Quando aquecidos, os elétrons se agitavam, saltando entre essas órbitas. Cada salto liberava luz em comprimentos de onda precisos, explicando as linhas coloridas observadas. Esse importante batizado de salto quântico mudou a física para sempre. A energia em pacotes. Bohr revelou que a energia dos elétrons não flui livremente, mas vem em blocos distintos chamados quanta. Isso significa que os elétrons só podem estar em certas posições, sem meios termos. Era uma ideia estranha, diferente de tudo no nosso cotidiano, mas experimentos logo provaram que ele estava certo. O mundo das partículas segue regras próprias, bem distintas das que regem planetas ou bolas de ping-pong. O conflito com Einstein. A descoberta de Bohr foi um marco, mas também o colocou em rota de questões com Albert Einstein. Enquanto Bohr aceitava a natureza imprevisível da mecânica quântica, Einstein resistia, rejeitando a ideia de que o universo fosse governado pelo acaso. Esse debate de titãs estava apenas começando. A experiência da fenda dupla. Um experimento revolucionário conhecido como experiência da fenda dupla, trouxe ainda mais mistérios à tona. Imagine jogar bolas de boliche por duas aberturas. Elas formariam dois grupos distintos na tela atrás. Mas ao usar elétrons, o resultado foi diferente. Em vez de dois grupos, surgiu um padrão de linhas claras e escuras, como se fossem ondas interferindo entre si. Como partículas poderiam agir como ondas? A resposta está na dualidade onda-partícula, um conceito quântico que diz que os elétrons podem ser as duas coisas, dependendo de como os observamos. A onda de probabilidade. O físico Max Born deu um passo além.
indicando que essas ondas não eram os elétrons em si, mas sim uma onda de probabilidade. Antes de medirmos um elétron, ele existe em um estado de possibilidades, sem uma posição fixa. Só ao observá-lo, ele decide onde está. Por mais estranho que pareça, as equações baseadas nessa ideia provaram ser extremamente precisas, evitando o comportamento das partículas com exatidão. Probabilidade em ação. Pense nos cassinos de Las Vegas. Ninguém sabe o resultado de uma jogada, mas a longo prazo, a casa sempre vence, graças à probabilidade. Na mecânica quântica, não prevemos o destino de um único elétron, mas sim o comportamento médio de muitos, e acertamos todas as vezes. O desafio de Einstein. Essa visão probabilística incomodava Einstein, que insistia que Deus não joga dados. Ele acreditava em um universo determinado, não em um regido pelo acaso. Apesar disso, a mecânica quântica avançou, trazendo invenções como lasers e transistores que moldaram o mundo moderno. O enigma do entrelaçamento. Entre os mistérios da teoria está o entrelaçamento quântico. Partículas que, uma vez conectadas, afetam umas às outras instantaneamente, mesmo isoladas por grandes distâncias. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, e propôs que as propriedades das partículas já estavam definidas desde o início, como um par de luvas separadas. Mas será que ele estava certo? O teste de John Bell. O físico John Bell desenvolveu um teorema para resolver esse debate. Seus cálculos mostraram que, se a mecânica quântica estava correta, os experimentos revelaram conexões impossíveis segundo a visão de Einstein. John Clauser e outros, como Alan Aspect, colocaram isso à prova, construindo máquinas para testar o entrelaçamento. Os resultados foram claros. O entrelaçamento é real, e partículas distantes estão, sim, ligadas de forma instantânea. Um universo além da compreensão. Esses experimentos confirmaram que a realidade quântica desafia nossa lógica. Clauser, mesmo após provar a teoria, admitiu. Até hoje tem dificuldades em entendê-la. A mecânica quântica nos deixa com mais perguntas do que respostas, mas também com um assombro diante da complexidade do universo. Nesta jornada, vimos como a mecânica quântica redefiniu a realidade do micro ao macro, do passado ao presente. É um enigma que nos fascina e nos provoca, nos convidando a continuar explorando os mistérios que estão além do cosmos.